Olá a todos os colaboradores, obreiros, auxiliares de pastores, pastor, bispos e suas respectivas esposas nesta manhã de domingo aqui diretamente do Templo de Salomão, mais precisamente o Jardim das Oliveiras. Eu gostaria de dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 4. Paramos no versículo 4, mas antes de o fazê-lo, eu peço a Deus em oração, feche os seus olhos se possível, que Ele abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender, aceitar e praticar a sua boa, perfeita e agradável vontade e assim ser glorificado através de cada um de nós, pois queremos santificar o Teu nome, queremos ser possuídos pelo Teu Espírito e sempre se sujeitar à Tua vontade que é perfeita. Em nome de Jesus, se há alguém com dor, mal-estar, se há alguém, meu Deus, irritado, triste, ansioso, com medo ou preocupado, que saia agora. Ao ouvir a minha voz, saia esta ansiedade, essa dor, essa tristeza, essa irritação. Receba agora o teu servo capacidade para meditar, entender e praticar a tua palavra. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Bem, o Senhor Jesus tem usado os seus servos para fazer toda a diferença no mundo. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. A nossa responsabilidade é muito grande como luz para o mundo, para as pessoas. Por meio das obras que você e eu devemos executar, as pessoas, tanto os que são da fé como os que não são, devem glorificar o nosso Pai que está nos céus. Por isso não foi em vão, não é em vão todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação empregada em dar a homens e a mulheres escolhidas por Deus como autoridades, deputados estaduais e federais, a oportunidade de fazer com que esta luz ilumine a todos aí no seu estado e em Brasília e no nosso Brasil. Seguimos orando, seguimos trabalhando para que a verdade, a justiça, os valores da família, espirituais e civis, prevaleça em uma sociedade egoísta, corrupta, ingrata e incrédula. E veja só o que diz na meditação de hoje, no versículo 4 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, referindo-se ao mal, ao espírito do anticristo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, para se vencer o espírito do anticristo, que tem como foco você e eu, o espírito do anticristo, o mal e os maus estão focando, objetivando a você e a mim. Eles querem de alguma forma nos tocar, nos ferir, jogar uns contra os outros, como o mal viu, que já não podia mais impedir o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus no mundo, de forma de fora para dentro. Hoje ele procura então destruir a igreja implodindo, não explodindo como antes o faziam, atacando, mas de dentro para fora, criando confusão, dissensão, ciúmes, mentiras, críticas, divisão, porque ele sabe que dividindo a gente é fraco, mas unidos, pois o Espírito de Deus é unidade. Jesus mesmo afirmou isso, que o Espírito Santo nos faz um com Ele. Então somos fortes e vencemos. E quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da unidade, do sim, da submissão, da humildade de acatar, obedecer, crer e confiar que Deus, ainda que você no presente momento não entenda o porquê de certas coisas, mas quem tem o Espírito de Deus tem a confiança de que Deus está no controle de tudo e no final nós veremos a ação de Deus, aonde Ele ficará em evidência e será glorificado, como está escrito aí. Filhinhos, sois de Deus. Então, não é porque nós somos de Deus que o mal nos perdeu de vista. Pelo contrário, porque nós somos de Deus, Ele está focando você e a mim. Ele tem por objetivo nos tocar, nos ferir, de alguma forma nos atingir.
porque Ele sabe que você e eu somos um instrumento nas mãos de Deus para cuidar do povo que Deus tem enviado diariamente à igreja, doentes, viciados, depressivos, desacreditados, uns religiosos, outros incrédulos, outros fanáticos, outros ateus, de todas as classes sociais. E essas pessoas precisam encontrar em mim e você o homem de Deus, a mulher de Deus, com fé. Então Ele procura nos tocar, para que você não tenha a palavra certa, para que você não seja um bom exemplo, para que você e eu não estejamos em condições espirituais fortes para ajudar estas pessoas a se levantarem, a se libertarem, a se converterem. Por isso Ele diz, olha, sois de Deus e já os tendes vencido o espírito da incredulidade, da corrupção, da rebelião, da desobediência, da ingratidão, do orgulho, porque maior é o que está em vós, o Espírito de Deus, do que o que está no mundo. O espírito do mundo é de destruição, é de separação, é de bagunça, indisciplina. O Espírito de Deus é de construção, união, ordem, justiça. E então Ele diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, quem é do mundo, quem tem o espírito do anticristo, o espírito que é contrário ao Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, esses, diz aqui, falam do mundo, falam das coisas do mundo, tratam só das coisas desta vida, estão olhando só para o agora. Eles não veem o futuro, eles não consideram o futuro. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas não focam nas coisas espirituais, elas não focam na prática da palavra, elas não focam na importância da divulgação da palavra, elas não valorizam os valores espirituais, familiares, civis e muito menos espirituais, porque são do mundo, como diz aqui. E eles falam do mundo e o mundo os ouve. Então, repare que as pessoas que são de Deus, elas têm dificuldade de serem ouvidas. Por exemplo, agora eu estou falando das coisas espirituais, uma pessoa do mundo tem dificuldade de aceitar, de entender, nem se esforça em entender e muito menos aceitar, que dirá praticar. Mas isso é comum entre os que são do mundo, eles não ouvem, eles não entendem e eles não praticam. Já os que são de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, a direção, recebem a revelação dada pelo Espírito Santo através da palavra escrita ou profetizada, pronunciada no altar pelo servo de Deus, então essa pessoa, ela entende, aceita e pratica. Mas já os que são do mundo, eles falam das coisas do mundo, já das coisas espirituais não falam. Nós somos de Deus, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Você está vendo? Um dos sinais de que a pessoa é nascida de Deus, é que a pessoa ouve, dá ouvidos aos nascidos de Deus. A liderança, o bispo Macedo tem falado, o Espírito Santo tem falado, o Senhor Jesus tem falado à sua igreja por meio dos seus servos, o bispo Macedo, o bispo Renato, os demais bispos auxiliares, os seus servos, pastores, consagrados. Deus, Ele fala. E quem nos ouve, Ele diz aqui, aqueles que conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus não ouve nem a Deus, nem a quem Deus usa. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Está aí, ó. Quem não é de Deus não nos ouve, não aceita, não se sujeita, não se submete e, consequentemente, tem que ser removido. Como pode, por exemplo, um colaborador, um obreiro, um auxiliar, uma esposa de pastor, um pastor, um bispo que se diz de Deus, não ouvir a Deus e nem ao servo de Deus? Essa pessoa não pode permanecer com uma autoridade eclesiástica, uma posição eclesiástica na obra de Deus. Por quê? Porque você, como eu, temos a responsabilidade de ouvir a Deus e passar para o povo o que nós temos ouvido dele. Mas como que nós vamos passar para o povo se a gente não tem ouvido a voz de Deus? Se a gente não pratica o que os servos de Deus estão falando, o que está escrito, uma vez que nós falamos segundo a palavra de Deus, que isso fique bem claro. Nós da Universal, bispos, pastores, somos orientados a falar do que está escrito
E você, como servo, deve comprovar, averiguar como está escrito, o que está escrito, onde está escrito e por que o fazemos. E, consequentemente, o Espírito Santo vai confirmar, ele testifica no nosso espírito. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É aí que fica em evidência quem tem um espírito da verdade, o Espírito Santo, que ouve, entende, aceita e pratica o que está escrito e o que está sendo falado pelos servos de Deus, a exemplo do que João escreveu. Já aqueles que ouvem, não entendem, ou entendem, mas não aceitam, ou até aceitam, mas não praticam, esses têm o espírito do engano, o espírito do erro, um espírito enganador. E por isso não podem exercer autoridade na igreja. Ficou claro? Veja como somos bem-aventurados. O Espírito Santo faz tudo isso, nos capacita a entender, a aceitar, a praticar e a confiar. E Ele seguirá nos usando, pois Ele está voltando para nos buscar e nos livrar da grande tribulação que está prestes a acontecer. Por isso, obreiros, mantenha-se vestido de branco, mantenha a sua alma lavada no sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Viva pela fé, não permita que nada acuse a sua fé, a sua consciência, a sua boa consciência, manche a sua boa consciência, a nossa boa consciência, e que perseveremos até o fim. Bem, uma excelente semana para todos vocês e continuação de reunião aí com o seu bispo, pastor, e nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Até lá!